Pessoal, como prometido, vamos fazer um vídeo agora e mostrar uma nova feature que está dentro do Watson X AI Studio, que é a plataforma de Data Science, de AI Engineering, ou seja, é o ambiente de inteligência artificial, tanto para trabalhar com os dados, trabalhar com os modelos. Vamos lá, vamos abrir ele aqui para apresentar para vocês. A ideia é mostrar o que a gente tem aqui de novo, que é uma nova feature. Eu fiz um vídeo anterior que a gente apresentou o Auto Reg, e agora a gente vai falar deste carinha aqui, ó, tá? Como é que eu crio um agente utilizando aqui a plataforma da IBM? Um agente para nossas soluções de Generative AI. Então vamos abrir. Pessoal, o agente, a gente já está na tela aqui de configuração, basicamente é a capacidade de eu colocar uma, um sistema que é chamado de agente, porque a ideia é de que eu tenho um ser que tem ah, um perfil, ele tem uma capacidade para desenvolver alguma coisa. Imagina um time de pessoas dentro de um escritório, dentro de uma unidade de negócio, por exemplo, marketing. Eu tenho lá a pessoa que faz pesquisa de mercado, eu tenho a pessoa que gera as apresentações, que gera produto, o outro que trabalha com redes sociais, o outro que faz também lá pesquisa de engajamento, faz analítica. Tem pessoas trabalhando, então isso é uma equipe. Então a gente, ele tem a capacidade de eu determinar um perfil para ele, qual é o papel dele dentro dessa solução. E aí, junto com isso, além de dar um papel, eu dou ferramentas. É muito parecido com o que a gente faz com uma pessoa, com um profissional, né? Eu contrato alguém muito inteligente, bem formado e tudo mais, mas eu preciso dizer para ele como é que ele vai atuar no nosso time. Qual que é o papel dele? E além do papel, vou dizer, as ferramentas que você vai utilizar são essas. Então, por exemplo, imagina de marketing aqui que eu falei, ó, você vai usar PowerPoint, você vai usar a ferramenta X e tal. Então, e aí a gente vai ver que é muito diferente dos sistemas tradicionais, onde coloco APIs, né? Então, em um determinado momento, na minha aplicação que é tradicional, a pessoa pediu, por exemplo, o status do pedido lá no site, lá no e-commerce, que a gente fez uma compra de um produto, eu entro e falo, olha, você quer ver os detalhes do seu pedido? Eu quero ver os detalhes. Aí eu clico no botão, aí fala, qual é o número do pedido? Muitas vezes ele tem um pedido, lógico, mas vamos imaginar que ele não tenha. Eu coloco o código, falo, clico submit ou status do pedido, ele vai chamar uma API que a gente não vê, que está no back-end, traz o status. Eu vou mostrar para vocês como é diferente a gente usar o agente, porque ele tem uma certa. Ele é autônomo no sentido de que ele percebe nas interações que ele precisa agir, né? Ele precisa pensar, planejar e executar. Ou seja, nós estamos partindo agora para uma nova era dos assistentes, onde além de usar o LLM e o RAG, que é sensacional, né? Quando a gente usa o chat GPT, pessoal, é, é importante colocar esse pano de fundo até para as pessoas que estão aqui de repente não saberem exatamente. Quando a gente usa um chat GPT da vida, ele é bacana, sensacional. Eu consigo mandar prompts, questões lá, e ele traz para mim, sei lá, um novo formato de e-mail, me ajuda com criação de um contrato, de uma proposta, a escrever um post para uma rede social, né? A me escrever um material de regras ou de metodologia de algo, de alguma coisa. Ou seja, ele é muito bom para geração de conteúdo, gerar um wrap-up, que a gente chama, fazer um resumo de um outro conteúdo que eu mande para ele, muito legal. Só que isso é um potencial muito pequeno e isso não me ajuda no desenvolvimento de negócio. Eu preciso começar a dar um conhecimento para ele e incorporar este cara às minhas soluções, aos meus processos. Né? Então a gente pode fazer um fine tuning, colocando dados específicos da minha organização ou daquele negócio que eu quero colocar na solução. Eu posso fazer um prompt tuning, posso fazer um RAG. A gente já tem aqui alguns vídeos falando de RAG, e eu, inclusive falei do Auto Reg no vídeo anterior. Então tudo isso é bacana. Poxa, mas é só isso? Ele ser super-humano, interagir comigo como se fosse uma pessoa, me responde perfeitamente bem, algumas vezes alucina, mas é uma questão de prompt, uma série de coisas, temperatura, tal, configurações. Mas não é só isso. A gente vai partir para um outro momento, está todo mundo escutando falando de agente. O que que um agente faz? Ele vai agora atuar para resolver aquele problema, ou para atuar no sentido de chamar um processo que está no back-end, que está externo ao LLM. Então, por exemplo, a gente vai fazer aqui, eu quero saber o status do pedido. Para ele fazer isso,
ele precisa ir numa base do sistema trazer o status pedido. Mas eu não quero dizer, olha, colocar na chamada da API os parâmetros. Eu quero só mostrar para ele quais são as APIs que ele deve usar, que são as ferramentas, quais são as ferramentas que ele deve utilizar, né? E ele vai fazer isso no momento que ele achar adequado. E ele vai capturar o que ele precisa, vai chamar e vai trazer. Vamos fazer que é mais fácil e fica tranquilo da gente entender. Eu estou aqui no lab, né, do agent aqui, para gerar o agent. Eu posso escolher, né? Eu tenho que escolher aqui um LLM, que eu vou estar trabalhando isso, então a inteligência, quem vai na inteligência é o LLM, né? Eu posso mexer nos parâmetros, né? Aqui, frequência pênalti, todos aqueles parâmetros de LLM para tentar diminuir alucinações, para ele ser mais conciso, direto, né? Quanto que eu quero de pesquisa, limitação de tokens tem muito a ver com custo ou com a experiência do usuário também. Eu não quero que ele me traga um livro, né, de resposta. Então aqui a gente vai ter que trabalhar os parâmetros, normal, tá aqui. Aí vem o setup. Aqui no framework, por enquanto, a gente está trabalhando com Lang Graph, tá? E a arquitetura React. Aqui é instrução para o agente. Então veja, eu vou trabalhar com instrução, não estou programando. Eu já tenho algo preparado aqui, que é o prompt, né? Aliás, coloquei esse cara aqui no lugar errado. Vamos arrumar aqui minha cola. Isso aqui é minha colinha, né? A ideia não é fazer tudo agora. Eu tenho uma colinha aqui, gente. Isso aqui é o famoso prompt, tá? Eu estou instruindo esse meu agente, né? Não é o melhor prompt do mundo, mas eu estou dizendo, cara, você é um assistente virtual especializado em suporte a cliente, de um e-commerce, ajudando a consultar status. Muito limitado, né? O papel desse agente, mas é proposital, quero fazer um negócio simples. Objetivo: obter e validar o número do pedido fornecido pelo cliente e buscar status de forma precisa e objetiva. Estou instruindo esse meu novo funcionário, tá? Instruções sempre que o cliente perguntar sobre, ou seja, eu não estou lá dizendo qual que é o processo. Pergunte isso, quando pegar isso, vem para cá e chama a API. Não, eu estou só instruindo como é que ele vai trabalhar, esse meu novo funcionário, tá? Você tem que ajudar os clientes que chegam aqui, veja se ele precisa de alguma coisa, especialmente se está precisando do status pedido, tal. Legal? Tá aqui toda a instrução, seja cordial, né? Estilo, seja amigável, cortês, todo aquele papo todo que a gente já conhece. Então, isso aqui é instrução para o agente. Legal? Aí o agente, além da instrução, eu preciso ver quais as ferramentas que ele tem para usar. Tá? Então, para cada agente, posso ter 5, 3, 6, 10 agentes. Esse agente, o negócio dele é status de pedido. Ferramenta, ele já vem automático aqui, né, na própria laboratório, o Google. E eu posso verificar que tem algumas ferramentas aqui. Document Search, Wikipedia, próprio Python. Então, de repente, eu posso fazer uma combinação de Google Search com Python Interpreter. Por quê? O interpretador Python, né? Eu posso pedir que ele faça uma pesquisa e me traga já numa visão gráfica, num estilo pizza, por exemplo, um gráfico. Ele vai usar o Python, ele vai usar as duas ferramentas que eu dei para ele, tá? Se fosse o caso. Neste caso, eu quero fazer uma coisa mais interessante. Eu vou apagar esse cara e vou criar a minha ferramenta. Eu tenho a liberdade de criar uma API e falar para ele: use essa API quando você perceber que é isso que você precisa para dar resposta para o cliente. Veja, é diferente. Não estou dizendo, neste momento no processo, acione. Então, vou dizer, cara, você interpreta, verifica, na hora que você perceber, putz, é isso, e o que que você precisa de parâmetro, a gente vai ver como é que funciona. Então, vou colocar aqui, ó, status do pedido, é o nome. Aí eu vou ter uma descrição, eu também já tenho uma descrição que eu já deixei aqui, ninja aqui. Tá? A descrição é importante, porque na hora que a gente, que o cliente, o usuário estiver interagindo, para ele saber qual eu vou usar, tem muito a ver com a descrição. Ele só saber que são essas ferramentas. Essa ferramenta deve buscar o status do pedido do cliente, utilizando o código do pedido que deve. Então, eu escrevi errado aqui, que deve ser um número inteiro. Vou até escrever aqui também, ah, que deve, tá? Tinha um erro aqui. Isso aqui não ia afetar nada, tá? Tá bom? Então, isso aqui é instrução para esse agente. Então, na hora que ele está interagindo, no LLM, ele está olhando essas ferramentas e falou: opa, aqui falou de código de pedido, falou de status, e eu tenho uma ferramenta que me parece que resolve. O que que eu preciso de parâmetro? Aí, vamos lá. Eu vou dizer para ele o que ele precisa de parâmetro, nesse formato aqui, tá? Então, vou dizer assim, cara, o parâmetro que você precisa é o código do pedido. Pode chamar ele de código underscore pedido. E a função? Uma função Python. Então, eu já tenho uma funçãozinha ninja aqui, ó, prontinha, copy, e vou explicar para vocês. Então, como eu tenho um ambiente de desenvolvimento muito limitado,
Qual que foi a minha estratégia? Eu vou fazer uma função simples que, usando o request, vai chamar uma API. Lá na API que eu posso desenvolver em .NET, está rodando em qualquer cloud, em qualquer lugar, naquela API eu faço tudo que eu quero. Uma vez que eu vou ter o código do pedido, vou chamar a API, que é um GET, e vou passar o código do pedido. Lá eu faço o que eu quero. Acesso o banco, pego todos os detalhes do pedido, aí monto lá o status, tudo bem? Então é isso aqui, ó, tá? Vamos fazer essa API aqui, ó, tá? Vou fazer a API agora. Então a API vou usar o Node-RED, para quem não conhece o Node-RED, pessoal, Node-RED, pessoal, tá aqui. Então, isso aqui é uma ferramenta, poderia ser Java, né? Python, poderia ser .NET e tal. Então, eu vou criar uma API aqui, super simples. Então, vou chamar ela de, o endpoint vai ser get status pedido, beleza? E aí, toda API eu tenho um response. Então, além do request, tá? Eu tenho um response. E no meio, eu faço o que eu quiser. Essa é a história da API, certo? No meio, eu vou colocar só uma função, poderia ser um acesso ao banco de dados aqui, tá, gente? Eu vou fingir que eu recebi os parâmetros, só para mostrar para vocês que ele vai vir aqui e vai fazer o que tiver aqui. Vai ser coisa simples, mas para mostrar como é que é essa história das tools dentro de um event. Tá? Vou criar aqui, ó, status, e vou dizer assim, ó, seu pedido, vou colocar desse jeito, é, código do pedido. Vou até colocar com acentuação, tudo bonitinho. Aqui o espaço onde eu quero colocar o código do pedido. O seu pedido está em trânsito e deve chegar em 20/2/2025. Beleza? Estou fingindo que eu fui no banco de dados, peguei todas as informações, poderia montar esse string do jeito que eu quisesse, tá? Peguei lá, peguei data de entrega provável lá na parte da logística, tudo mais. Poderia levantar também um link de rastreamento lá com o meu distribuidor e tudo mais. Fingi que fui no banco e vou devolver a resposta para ele. Beleza? Faço isso, tá aqui. Caso dê algum problema, já vou até colocar um debug aqui. Faço isso direto. Então vou deixar um debugzinho. Pronto, minha API está pronta. De novo, poderia ter desenvolvido em qualquer lugar, tá? Faço aqui no meu Node-RED, que está rodando na nuvem. Eu já tenho um endpoint dele, que está aqui, ó, node-red sergiogama.com/get status pedido. Pronto, já está no ar, está funcionando. Beleza, volto para cá. Eu posso testar. Então, esse cara aqui, ó, acabei de desenvolver, está pronto. Posso testar. Ele já sabe que é esse o modelo aqui que eu preciso. E vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 é o número do pedido. Vou rodar. Se Deus quiser, vai funcionar de cara. Funcionou. Então voltou, foi lá no Node-RED, jogou inclusive no debug que veio de parâmetro 1, 2, 3, 4, e ele respondendo aqui, ó. Seu pedido, código está. Porra, Gama, vai ficar seu código pedido em texto? Vamos descobrir uma mágica que vai acontecer aqui. Aqui o ideal é eu realmente pegar o parâmetro que chegou, que está aqui bonitinho na minha mão, e ir no banco de dados fazer tudo que eu quero fazer e montar a resposta. Estou fazendo só para vocês entenderem que ele veio na API. Beleza? Dou um create. Tá pronto. Pessoal, legal? Então vamos lá, vamos testar. Olá, cai no meu fone de ouvido aqui. É, com o meu pedido, né? Então estou perguntando, pode ajudar com o meu pedido? Eu falo, claro, fico feliz em ajudar com o seu pedido. Para ele ficar, veja o status do meu pedido de número 5676. Thinking. Então, ele vai fazer essa chamada no momento que ele achar que ele deve. E ele fez a chamada, gente. Está aqui, ó. E lembre que aqui, ó, ele mandou de volta para o agente com esse espaço. O agente, sem eu dizer nada de formato, ele percebeu que eu mandei esse código e se lá tinha dito, seu pedido, né, entre ali o sinal de menor e o sinal de maior, estava o código do pedido. Ele alterou e voltou a resposta perfeitamente bem. Show de bola? Eu poderia, gente, colocar aqui outra ferramenta, por exemplo, para envio de e-mail, né? Eu posso fazer uma lista de ferramentas aqui. E aí, conforme aqui as minhas intenções, as minhas interações, ele vai usar. E poderia usar duas. Eu poderia dizer, olha, você pode ver o status do meu pedido, mas eu gostaria de ver e-mail. Ele vai falar, qual é o seu e-mail? Eu vou falar o e-mail, ele olharia se tem uma ferramenta para envio de e-mail, ele ia buscar o status do pedido, montar um e-mail e mandar um e-mail.
Beleza? Então, gente, depois me conta o que que vocês acharam, se faz sentido, como é que vocês vão usar isso. É, e algumas ideias, né? Quem tiver aí trabalhando com isso, aliás, uma coisa importante, essa plataforma, o que eu fiz aqui, vocês podem usar de forma gratuita, tá? É só fazer inscrição na IBM Cloud e usar lá o Watson XAI Studio. Ele te dá uma cota lá, um volume de serviço que você pode consumir. Dá para fazer isso aqui e testar, beleza? E aí também eu vou mostrar para vocês depois salvando isso aqui, né? Só vou deixar um spoilerzinho como o deployment notebook, um Jupyter Notebook, tá, desse cara. Porra, Gama, como é que eu vou usar? Eu deixo, você que salva como Jupyter Notebook, vai lá e programa, altera, ajusta, melhora, se tiver que melhorar, implementa, ou faz um deploy direto para ele gerar uma API. Eu faço um deploy aqui, ele pega esse cara, empacota, vira uma API, beleza? Gente, era isso. Boa diversão aí com a plataforma e a gente se fala no próximo vídeo.